pai, né? E eu tenho certeza que irá contribuir sim esse nosso papo aqui com o ouvinte. Eu gostaria, doutor Leandro, que você falasse um pouco da sua infância, né? Quem é doutor Leandro, né? Como viveu na sua infância. Doutor Leandro sempre teve os brinquedos que desejava, sempre teve uma vida fácil, não foi tão fácil assim. Gostaria que você falasse um pouco. Assim, eu nasci em São Miguel, né? Sou natural daqui, nasci e me criei, como a gente gosta de falar, né? Sou filho de Thaisa e Miguel do Bar. Muita gente conhece que ele tem um bar ali na praça desde 1975, né? Há muito tempo. Não era nem nascido. E uma infância que eu tive é um pouco diferente da de hoje. Hoje o mundo mudou um pouco, né? Mas antes a gente foi criado na rua, entre aspas, né? Brincava muito, principalmente de bola, de bila. Não sei se o pessoal ainda brinca de bila. Pouca gente eu vejo de bila. Não tenho visto mais. Peão, né? Brincava com peão. Frequentava as quadras de esporte, em especial do Elisiário Dias, que era a mais próxima. Só tinha do Elisiário e do Torquatão. Sim, o campo dos bancários, né? E o campo dos bancários e o campo do Alto. Isso. Né? Brinquedo era pouco, porque até mesmo, apesar de meu pai ser comerciante, minha mãe ser professora, mas nunca sobrou dinheiro, nem em casa. Sempre a família humilde. Mas a gente sempre procurava brincar mesmo com os outros colegas, interagindo, jogando bola, brincando. E assim foi. Depois eu sempre estudei em São Miguel também. Escola pública? Escola pública, sempre estudei escola pública. Desde o ensino fundamental até a universidade. As minhas universidades também foram públicas. Entendi. Estudei no Padre Cosmo, depois fui estudar inicialmente no Carlos Alberto, Padre Cosmo, Elisiário Dias, onde a gente terminou o ensino médio. Como eu já falei, até com o nosso amigo Marcelo Matias. A gente era da mesma Conhece turma. o Marcelo Matias, doutor? Há muito tempo. Aí, quando eu terminei o ensino médio, aí eu resolvi ir para Natal. Fui morar na casa estudante, aí lá fui fazer cursinho pré-vestibular. Aí do cursinho pré-vestibular... Isso em que ano já? Isso eu fui para Natal em 97. 97. Tinha 16 anos mais ou menos, certo. Assim que terminei o ensino médio. Aí depois fui... acho que muita gente sabe, mas alguns talvez não sabem, eu também fiz um curso universitário chamado de farmácia. Eu era analista clínico, farmacêutico bioquímico chama. Certo. Aí terminei na Universidade Federal, voltei para São Miguel trabalhar e depois voltei de novo para fazer medicina. Aí hoje eu terminei medicina, fiz residência médica e pediatria na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E hoje estamos por aqui trabalhando, ou seja, contribuindo. O homem tem uma bagagem aí que não é pouca coisa não, viu, Marcelo? Quantos anos assim atuando já na área da saúde? Da saúde eu terminei o curso de bioquímico no ano de 2004. 2004. Aí desde então eu trabalho em São Miguel. Me ausentei assim, entre aspas, quando eu fui fazer medicina eu me ausentei mais um pouco, mas sempre final de semana, sempre vinha para São Miguel e trabalhando também com bioquímico também. Eu cursava medicina e no final de semana eu ficava de plantão para fazer exames laboratoriais. Aí sempre mantive contato com a nossa cidade. Ser médico é uma vocação, acredito eu, né? Sem dúvida, porque é um trabalho gratificante, né? Sim. A gente tem como... Salva vidas. Salva a vida, ajuda muita gente, mas também é um trabalho que requer muita dedicação, muitas horas, às vezes, não dormidas, né? Porque tem os plantões, os hospitais muitas vezes superlotados, tem uma demanda grande e às vezes sobrecarrega muito profissional. Não só o médico, como toda a equipe, né, de saúde que trabalha nos hospitais, em postos de saúde, assim, etc. Mas é muito gratificante. Muito bem. Assim, no seu pensamento, assim, às vezes passa pela sua cabeça, acredito eu. Caso Dr. Leandro hoje não fosse um médico, seria o que, assim, profissionalmente? Olha, eu acho que se eu não fosse médico, eu sempre gostei do serviço público. Eu acho que eu ia ser algum servidor público, na parte administrativa, ou prestando algum serviço nesse sentido. Muito bem. Doutor Leandro, hoje... Assim, eu nunca tive aquele lado comerciante, né? Não, né? Ficou pouco tempo no bar. Foi. Eu ajudava meu pai, ajudava muito, mas nunca me interessei, né, para nessa área. No caso, hoje o doutor Leandro atende em São Miguel, Mossoró, outras cidades? Em Pau dos Ferros. Pau dos Ferros. Eu também, não todo dia, mas 2 vezes no mês eu vou atender tanto em Coronel como em Pereiro. Certo. Eu atendo alguns pacientes lá que são agendados, eu vou atender no dia certo. Muito bem.
Fora Eu ando muito a região todinha. Fora os atendimentos do WhatsApp, né? O WhatsApp tem muito as atendimento. As pessoas têm falado aí, eu participo de uns grupos aí, Marcelo, as pessoas têm dito, olha, doutor Leandro, me consulta, ele passa medicamento para mim através do WhatsApp. Aí já vem aquele que entra lá e diz, não, mas ele não atende o WhatsApp. Aí o outro vai lá embaixo e diz, mas a vida dele é corrida. Né? Às vezes não dá para atender todo mundo. Porque... Não dá para atender todo mundo, né? Às vezes, eu, particularmente, às vezes que eu precisei, né? Com certeza o doutor Leandro atendeu e atendeu muito bem e ajudou, por sinal. Às vezes a gente tenta orientar o paciente, porque às vezes não tem como ele ir até nós. Aí às vezes a gente tenta ajudar de alguma forma, orientar. Sempre tem alguma demanda. E a gente procura sempre atender. Mas realmente às vezes a gente está atendendo, está trabalhando, e às vezes não tem como. É verdade. É até impossível você estar no celular e ao mesmo tempo atender. Não é mal vontade, né? Sem dúvida. Não, mas pode ficar tranquilo que a maioria aqui foi por você. Não, eu precisei, toda vez que eu precisei, o doutor Leandro sempre esteve à disposição. Né? Queria saber um pouco assim, doutor Leandro, como pai. Né? Eu tenho um... É aquele pai amoroso, é aquele pai companheiro que está sempre junto. Sem dúvida. A criança, a gente tem que aproveitar a infância da criança, porque às vezes cresce tão rápido. Cresce rápido mesmo, eu que eu digo. A gente nessa correria, às vezes a gente se deixar passar, a gente, quando menos espera, a criança já está com 15, 16 anos. Ele já tem outra mentalidade, aí eu procuro sempre estar presente, sempre procurar participar da infância do meu filho. Isso é importante, né? Dar carinho, que é importante, tudo isso faz parte, né? De ser pai, com certeza. Educar, né? É verdade. No caso, são quantos filhos? Só um mesmo. Só um. Qual é o nome do abençoado? Arthur. Arthur. Abraço para Arthur. 8 anos. 8 anos. Tá um rapazinho. Graças a Deus. Doutor Leandro, existe aqui em São Miguel, e talvez em outras cidades, o senhor vai falar aqui através da sua fala, 3 tipos de doenças que têm preocupado bastante nós como população, né? No caso é a Covid, que graças a Deus diminuiu bastante, mas ainda existe, né? Não, sem dúvida, tem casos presentes aí. Né? No caso é a Covid, o tal do chikungunya, né? Que eu não sei quem deu esse nome, e a dengue. Né? Queria que o senhor falasse esses 3 tipos de doenças. É o seguinte, o Covid, né, como todo mundo sabe, surgiu em 2020, né? Aqui no Brasil, na China em 2019, em dezembro. Isso. Aí teve toda a pandemia, que todo mundo já viu o desastre que foi. Tantas mortes, né? Milhares de mortes em todo mundo. O Brasil... Afetou os 4 campos. A Europa, a América, a África, todo canto do Brasil. Graças a Deus, deu uma melhorada boa, apesar de ter casos. Mas a mortalidade está baixíssima, né? Graças a Deus. Acho que a vacina, sem dúvida, deve ter contribuído com alguma coisa. Eu creio, acredito sim. Acho que sim, né? E além disso, muita gente também, devido à quantidade de Covid que foi pega, também muita gente teve algumas imunidades naturais. Isso aí também diminui um pouco, apesar de ter várias variantes, mas a vacina foi fundamental. Né? E, infelizmente, agora também a gente foi acometido, né? Principalmente a nossa região, aqui no Nordeste, São Miguel, vamos falar de São Miguel. Sim. Principalmente com o quadro de dengue e chikungunya, né? E também tem as viroses, que é as gripes. Sim. As gripes também tá de quebra, né? De quebra, aí pronto. Aí realmente a população está sofrendo muito, né? Eu sempre gosto de falar, a gente não está tendo sossego. Quando eu digo a gente, não é os profissionais de saúde, a população. A população em si. Que é exposta. Aí a dengue, a gente conhece a dengue desde que era menino, né? A dengue já tem 40 anos que tem no Brasil, mais ou menos. E a chikungunya é relativamente novo. Chikungunya que surgiu no Brasil, já só para você entender, em 2014. 2014. É recente. Ninguém conhecia chikungunya, né? E chikungunya é um nome que vem, que você perguntou de onde é que esse nome, é um nome que é um nome africano. Da Tanzânia é o nome do país. Certo. E lá chikungunya quer dizer contorcer. O nome chikungunya na língua deles lá, na tribo deles. Ou seja, contorcer de dor. Isso. Né? Aí, daí o nome chikungunya. Tem alguns até um nome engraçado, né? Chikungunya, alguns chamam, né? Que é alguns pessoal, eu peguei chikungunya, né? Mas o nome é chikungunya, né? Tem até Y no meio. Aí uma doença que veio em 2014, teve uns surtos aqui, principalmente no Nordeste, em 2015, 2016. Veio da África, né? Diz que tem alguns dados que o Brasil teve a Copa do Mundo de 2014. Sim. Aí talvez essa migração de gente deve ter contribuído, o vírus deve ter avançado aqui no nosso país.
E São Miguel e região está passando, principalmente São Miguel, passou por um surto que muitos casos de chikungunya. É uma doença que, em pessoas jovens, normalmente é uma doença benigna, ou seja, você tem um período de dor, um período de desconforto, mas normalmente ela se resolve naturalmente. Já em idoso, não. Idoso é um pouco mais diferente. Idoso ele pode deixar sequelas permanentes. Tem pessoas que tem pacientes meus que pegou chikungunya naquela onda que teve aqui em São Miguel, 2015, 2016, que ainda tem dor crônica. Né? Com a sequela, né? E o interessante é que tanto a chikungunya como a dengue e o zika, né? Tem um zika vírus que também, não sei se você lembra Sim. No ano de 2015, 2016, teve a questão da microcefalia em crianças. As mulheres grávidas que foram contaminadas pelo vírus, não todas, mas uma parte teve sequelas com o filho, né? Que foi a microcefalia, que é um problema no desenvolvimento do cérebro da criança. E até hoje a criança fica sequelada, infelizmente, pelo resto da vida. O que tem em comum essas doenças? É o mesmo mosquito que transmite. É o mesmo. O mesmo, que é um tipo de muriçoca. Certo. Que é o Aedes aegypti, né? Antes a gente só conhecia a dengue, né? E hoje tem esse mesmo mosquito que transmite as 3 doenças. Além dela tem a febre amarela, que a gente no Nordeste tem poucos casos. Tem mais na região Norte e alguns estados da região Centro-Oeste. E a febre amarela é uma doença não fatal, mas há uma altíssima mortalidade. Preocupa, né? É das mais graves que tem. É tanto que tem a vacina, hoje em dia a vacina é obrigatória, a vacina em crianças da febre amarela. Tem a vacina para ela, né? Aqui em São Miguel, sabe se tem algum caso dela? Não. Febre amarela? Nessa nossa região, graças a Deus, não. Graças a Deus, não. Menos mal. E a vacina está agora sendo obrigatória no cartão. Certo. Antes era só obrigatória a vacina, só tem que ser tomada quando você fosse viajar ou das crianças que pertenciam ao estado do Amazonas e certo. Alguma parte de São Paulo mais... que era endêmico. O mosquito ataca com mais força. Isso. Aí é o seguinte, aí a questão é o mesmo mosquito que transmite essa doença. Para a gente cortar essa transmissão, a gente tem que combater o quê? O mosquito, né? A grande questão dessa doença é combater esse mosquito, que não é fácil, né? Porque a população tem que ajudar. Junto com a população, o poder público. Eu acho que os dois têm que ter uma sintonia, né? Só um fazer a sua parte, às vezes não dá certo. Tem aquela história, se você fizer e seu vizinho não fizer a sua parte, a sua casa também vai ser contaminada pelo mosquito. Isso é o grande questão dessas doenças. E aqui para nós, muitos deixam a desejar, né? Eu como pedreiro, estou sempre atrepado num telhado e no outro. Você vê muito né? isso, sem dúvida. E eu tenho visto muitas casas fechadas, doutor Leandro e Marcelo, e muitas das vezes uma cisterna no final do quintal é destampada com água. Um pneu, por exemplo. Com pneu, garrafas de aquelas PETs, né? Isso, né? E quando muitas das vezes a gente vai procurar saber, se informar quem é essa pessoa, muitas das vezes a pessoa não está nem aí. E quando vem com raiva. Né? Isso. E São Miguel realmente tá no finalzinho, assim, diminuiu bastante. Eu vejo que deu uma diminuída. Mas de janeiro para cá, dezembro para cá, foi muitos casos de dengue. Eu acho que poucas famílias, não vou dizer todo mundo, mas as poucas casas não teve pelo menos um membro da família acometido com... Aonde eu tenho chegado aí, quando não é um é outro, sai de dentro de casa mancando. Viu? Até hoje tem uns idosos. E a doença mata, e a doença pode matar, pode ser fatal. Principalmente em idosos que têm comorbidades. O que é comorbidade que a gente chama? Diabetes, pressão alta, algum problema crônico. Certo. Aí o vírus, quando pega uma pessoa mais com um sistema imunológico, né, de defesa um pouco mais eficiente, ele pode se manifestar de forma mais agressiva, né? E pode até matar idosos. Tem casos, né? São Miguel já teve óbitos, né? O motivo foi a chikungunya. E dengue também, né? Dengue é fatal. Em alguns casos é fatal. A dengue é hemorrágica, né? Aí a questão é, o que a gente deve fazer? Certo, combater o mosquito. É a pergunta, né? É combater o mosquito, isso aí. E como é que deve combater o mosquito? Limpezas de ruas. Fazendo cada um sua parte. Isso, cada um sua parte. Limpeza de ruas. Você, eu, qualquer pessoa, vê se tem algum tanque, alguma coisa que está acumulando algo e tem a lava do mosquito, não é isso? Isso. E conscientização, política de informação. Isso é importante. Se hoje o que não falta é informação para todo mundo, né? Antigamente a gente tinha só um jornal e a televisão. Hoje em dia a gente tem vários canais de comunicação. É verdade. Tem o WhatsApp, tem o Instagram, tem a web rádio aqui, sem dúvida tem
é um canal importante de comunicação para a nossa cidade e região. Informando a população. Aí a questão é essa. São as três questões que a gente precisa bater muito. Tem que ter essa consciência, né, da importância de combater esse mosquito. E a informação é fundamental para isso. Então tem que existir essa união. União, né? sem essa dúvida. União, né, para combater. Era a próxima pergunta, mas você deixou aí bem claro, né? Esclareceu bastante. Isso é importante. Então, população, vamos fazer a nossa parte aí. Vamos ver aí, né, onde que dá para melhorar, onde estamos errando e vamos consertar, porque o mosquito está aí. Né? O mosquito é presente no Brasil desde a década segundo o relato, desde a década de 40. Já tinha um mosquito, mas o mosquito, a gente gosta de dizer, o mosquito também é vítima, ele foi contaminado pelo vírus, né? Ou seja, o vírus se adaptou a ele aqui e ele é o elo de contaminação, né? Ele é o vetor que a gente gosta de, na medicina chama o vetor. Ele é o vetor, ele é que transmite o vírus para o ser humano. É um tipo de muriçoca, né? Certo. Acho que muita gente já viu já esse mosquito que todos Pintinhas brancas, né? E a questão da dengue é exatamente isso também. Outra coisa que a gente tem que focar bem na dengue é os sintomas, né? Que é importante a gente saber. E o tratamento. Infelizmente não tem um medicamento que... Vou tomar esse medicamento para curar a dengue, né? A gente toma normalmente os medicamentos, são sintomáticos. As dipirona, os paracetamóis e hidratação. Infelizmente não tem aquele medicamento para combater. Agora, tem uma vacina que foi produzida, mas essa vacina que foi produzida não é tão eficiente. E agora o governo está prometendo lançar uma vacina. Que seria muito bom, né? Sim. Uma vacina para a dengue, porque a dengue realmente tem alguns casos que são fatais. No Brasil tem vários óbitos em questão da dengue. E a dengue, fazendo a vacina, realmente vai dar uma diminuída boa. E outra coisa, eu vou dar uma notícia importante. A chikungunya... Em primeira mão. A chikungunya, quem pegou chikungunya não pega mais. Tem essa vantagem. É uma grande vantagem. Por quê? Porque a questão se... São Miguel já teve dois surtos grandes. Talvez a tendência é diminuir mais esse surto, porque muita gente vai estar imune, né? Já pegou a doença. Talvez vai dar uma diminuída a um período aí. Agora já a dengue não. A dengue tem 4 tipos de dengue. Aí a pessoa pode pegar no máximo 4 dengues, né? São 4 doenças. São 4 tipos de vírus. Certo. Aí estão fazendo essa vacina exatamente para isso, para ver se a população fica imune e tentar erradicar a doença, né? E a chikungunya não. A chikungunya não tem vacina não. Exatamente eu acho por causa disso, porque talvez quando a pessoa é contaminada fica imune e não pega mais a doença, aí talvez acho que por enquanto não estão pensando em vacina não. A pessoa relaxa. Mas a dengue é fundamental. Eu acho que já era para ter feito essa vacina há muito tempo, porque a quantidade de pessoas que eu já vi já no leito da morte devido à dengue, principalmente crianças e idosos, é impressionante. E a dengue, como eu disse, todo ano tem. Passa ano e sai ano, tem aqueles casos de dengue. Em todo o Brasil. E São Miguel esse ano foi um pouco mais diferente. São Miguel esse ano foi foi muito grave a situação da nossa cidade no início do ano e até mais ou menos em meados de abril. Era isso que eu ia perguntar. No caso aqui, onde o doutor tem dado plantão, ou seja, Mossoró, Pau dos Ferros e outras cidades mais, tem esse mesmo problema assim? Não, eu até por exemplo, eu estou a Pau dos Ferros toda semana. E Pau dos Ferros, felizmente não teve esse surto lá. Que bom, né? Em Mossoró também, que eu estou toda semana lá também, não teve muitos casos. E São Miguel, especificamente a nossa de São Miguel, nessa região, foi a cidade que eu vi mais casos. Mais afetada. Foi. O Ceará tem algumas cidades que teve alguns surtos também. Mas que, falando mesmo do Rio Grande do Norte, que eu conheço aqui na nossa região, foi mais na nossa cidade. Eu estive no hospital, acho que foi no mês passado, e eu confesso ali que eu ouvi muitos praticamente falar todos por uma boca só, né? Era todos os mesmos sintomas. Acredito eu que 70% ali dos pacientes que ali estavam, quando o médico perguntava, né, os sintomas, na hora de fazer a ficha ali, todo mundo falava a mesma coisa, né? Dor no corpo, febre, indisposição. E além disso tem a famosa virose, né, popularmente chamada, que são as gripes, né? Cometeu muita criança, as crianças até adultos, né? Bebês, né? A questão dessa gripe a grande maioria são sintomas leves, mas o problema é que tem alguns pacientes que podem evoluir para pneumonia, né? Principalmente tem alguns bebês de 1 mês, 2 meses,
Às vezes, quando eles são contaminados pela gripe, eles podem desenvolver uma doença chamada bronquiolite. Essa bronquiolite é uma inflamação no pulmão, nos brônquios do pulmão. Deixa a criancinha bem cansada. Alguns têm que até que internar. E pode ser até fatal, né? Se não tiver um suporte necessário. Aqui em São Miguel tem alguns casos. Mas essa questão de vírus não foi só em São Miguel, não. Agora está em todo o Rio Grande do Norte. Essa questão de gripe, bronquiolite, está avançando muito. Normalmente eu acho que depois do meio do ano deve dar uma diminuída, né? Esperamos que sim, né? Assim tem um pouco de paz, né? É verdade. Tudo isso contribui. Isso aí tem contribuído para que esse mosquito aí tenha aumentado, né? E picado mais a população, né? E Deus nos livra aí disso aí. Mas o doutor deixou bem claro, frisou aqui que depende também de nós. Tem que fazer a nossa parte. Se a gente esperar, como eu disse, tem que ter uma integração e uma união entre a população fazer a parte e o poder público fazer a parte. Se esperar só aquele carrinho da fumaça, não vai resolver. Não resolve, não. É tanto que alguns mosquitos são resistentes né? ao fumacê, né, que a gente chama, né? Eu não sabia dessa aí, por isso que é bom perguntar. Ele não está muito resistente. Eu passo várias vezes aqui, Então nem aí. Assim, hoje em dia pode ajudar, né? Tem alguns que podem, mas o mais eficiente que tem é exatamente isso, é a profilaxia, a prevenção, né? É evitar que o mosquito se reproduza, né? E para isso a gente precisa fazer a nossa parte, como eu disse. Os sintomas são idêntico com o Covid? Não. Não. Os sintomas, veja bem, o Covid ele tem pessoas que teve Covid que teve só dor no corpo e uma febre. Certo. Que é uns sintomas gerais. A dengue também você pode ter só febre e dor no corpo. Certo. Chikungunya pode ter só febre e dor no corpo. Mas a Covid, ele é um tipo de vírus respiratório. Aí causa também sintomas gripais. Tem pessoas que têm todos os sintomas, mas tem outros que tem só mesmo. Tem um paciente meu que teve Covid, foi positivo e teve só febre e dor no corpo. E pronto. Não teve nenhum sintoma gripal. Agora já a dengue e chikungunya não. A dengue e chikungunya, eles são doenças que causam febre, dor no corpo, que é mialgia, e artralgia, que é dor nas articulações. A diferença de dengue e chikungunya são bem sutis. Certo. A dengue, ele causa dor nas articulações, mas a chikungunya, ele causa uma intensidade maior. Entendi. E a dengue, ela pode diminuir muitas plaquetas. As plaquetas é um tipo de um constituinte da nossa célula, do nosso sangue, que é responsável pela coagulação. Quando a dengue atinge a gente, pode causar diminuição das plaquetas e causar o quê? Hemorragia, né? A dengue é hemorrágica, que pode causar o quê? Sangramentos. Já a chikungunya pode atingir causar hemorragia, mas ela não é tão acentuada como a dengue. E os sintomas da chikungunya, as dores articulares são bem mais intensas. Qual é o tratamento? Infelizmente não há. O tratamento é combater os sintomas que você está sentindo. Então hoje, se você tiver dor, dipirona. Doutor Leandro deixa bem claro que hoje tratamento está descartado. Não, descartado. Não tem aquele medicamento. Por exemplo, quando você tem uma infecção de garganta, você usa um antibiótico, para que você vai combater aquela infecção. Combate. Já não, o vírus, né, que é um tipo de vírus, o chikungunya e dengue é um tipo de vírus. E o Covid é vírus também. Você tem que tratar os sintomas que o paciente lhe apresenta. Se tiver dor de cabeça, a famosa dipirona ou paracetamol. E outra coisa, quem tem dengue e chikungunya, nos primeiros dias de doença, não pode usar os anti-inflamatórios, os famosos ibuprofeno. Por quê? Como eu disse, se a dengue diminui as plaquetas, e esse medicamento também ele atua na diminuição das plaquetas, se você usar muito tempo. Aí tem uma doença que diminui a plaqueta. Se você usa um medicamento que diminui a plaqueta, pode causar o quê? Hemorragia. Aí complica. Aí complica. Aí eu sempre falo para meus pacientes, tem um pouquinho de paciência, usa o dipirona, o paracetamol, o cidrato e repouso. Esse pode. Por quê? Porque se você for tomar esses anti-inflamatórios, o Tocilax, ibuprofeno, você pode até melhorar da dor, mas depois pode causar uma diminuição das plaquetas, faz complicação e tem uma dengue hemorrágica, não é pior? Aguenta um pouquinho aí, aguenta o rojão, né? E vai passar. Cidrato, dipirona, toma esses medicamentos aí que é melhor. Aí com o tempo, principalmente na chikungunya, depois de 15 dias da doença, a gente percebe que o paciente ficou com a dor articular, aí você pode usar um inflamatório. Mas nos primeiros dias, eu recomendo sempre, não use esse especial ibuprofeno e cetoprofeno, que são dois medicamentos que o povo conhece muito. Né? E vai direto buscar na farmácia. Vai direto buscar na farmácia. Eu gosto sempre de pedir para
esses pacientes não usar inicialmente. Dá um tempo, tem um pouquinho de paciência, usa a velha e boa dipirona, o paracetamol, e isso aí não vai resolver, mas vai diminuir pelo menos os sintomas. E hidratação, hidratar é importante. Bastante líquido. É porque às vezes falta, a pessoa quando adoece, naturalmente tem uma falta de apetite, não quer comer, mas pelo menos procura tomar um suco, uma água, se hidratar. Muito bem. Né? Isso aí são as coisas, as orientações gerais que a gente procura fazer. Muito importante, doutor, sua colocação. Eis aí o perigo de auto se medicar, né? Eu acredito que no mundo não existe um país como o nosso, né? Das pessoas mesmo, auto se Aqui medicar. a farmácia nossa, a farmácia tem muito medicamento que vende no balcão mesmo, né? Você chega, você mesmo pede, eu quero isso, quero aquilo. Isso aí às vezes pode trazer sequelas, né? Às vezes funciona e às não. vezes pode complicar, né? É verdade. Manda um alô para Luiz Fernando, tá ouvindo a gente. Luiz Fernando está ouvindo a gente e assistindo nesse momento, né? Valeu, meu irmão. Fica aí em sintonia aí, tá certo? E obrigado aí pela audiência, viu? São 11 horas e 58 minutos. Estamos aqui batendo um papo com o Dr. Leandro, né? Ele que é clínico geral, tá certo? E um ótimo profissional que nós temos aqui na área, tá certo? Pediatria, né? E tá sendo, acredito eu, que muito positivo essa entrevista aqui, esse bate-papo aqui com o Dr. Leandro, né? Dr. Leandro, em outras cidades assim que você tem trabalhado, que você tem atendido, quais os casos assim de mais frequência? Porque eu tenho visto nos últimos dias que acho que é por época, né? Nesse período a gente tem visto assim muitas crianças, né? Enfermas, muitas crianças. Nesse período que a gente vê mais as pneumonias, devido como eu disse, às infecções respiratórias, né, que são as viroses popularmente chamadas. Certo. Aí muitas vezes essa criança pode evoluir com um quadro de pneumonia. E aí muitas vezes esse quadro de pneumonia precisa internar a criança, tem insuficiência respiratória, precisa de oxigênio. Mas desde janeiro até agora, as pneumonias são a mais frequentes, principalmente em criança. E adulto tem alguns quadros de pneumonia. E em adulto também, aquelas pessoas que não são diabetes, não têm doença. As principais são doenças cardiovasculares, né? Isso é todo ano. Mas essas doenças mesmo que a gente está vendo agora, devido ao quadro de esse surto de gripe, o que a gente mais vê agora é pneumonias, tanto em adulto como em criança. Certo, entendi. Aí no caso, ficou bem claro aqui, né? Acredito que o Marcelo também está acompanhando aqui atentamente. Fazer cada um a parte, né? E não ficar o Deus dará. Cada um fazendo sua parte, as coisas melhoram bastante. Com certeza. Em outras cidades que o doutor tem trabalhado, assim, no caso Mossoró, Pau dos Ferros e Pereiro. No caso, o doutor passa mais de um plantão ou acaba aqui voltando? Normalmente eu passo um dia, 2 dias, por exemplo, eu vou a Mossoró, aí passo um dia, 2 dias trabalhando, aí volto. Certo. Mas como a Mossoró é mais distante, às vezes a gente fica dormindo lá, né, devido à distância. Mas aqui na região a gente sempre vai e volta, bate e volta. Pronto. Aí no caso, assim, hoje aqui em São Miguel, para encontrar o Dr. Leandro trabalhando, atendendo na clínica? Eu atendo tanto na Clínica Vida. Clínica Vida, Dr. ali, Pedro. E na Central Saúde. Certo, muito bem. Pessoas que querem entrar em contato com o Dr. Leandro, como fazer para encontrar assim na rede social? Eu tenho o Instagram, né? Principalmente o Instagram e pelo WhatsApp. O meu Instagram é Dr. Leandro Pede. É só botar Leandro Rego, acho que aparece lá. Certo. Alguma pergunta aí, Marcelo? Vamos falar um pouco. Pronto, fica à vontade enquanto eu procuro. Eu vou invadir aqui um pouquinho, vocês vão só me ouvir nesse momento. Ontem, doutor Leandro, eu vi uma matéria, ontem ou anteontem, se não me engano, o presidente da OMS, acho que é Petros. Isso. Ele falou aqui, a gente falou tanto em Covid nos últimos anos, e ele deu uma entrevista ontem dizendo que está para vir um outro vírus que será muito mais potente do que o vírus da Covid. Foi, eu vi essa reportagem também.
Então, ele faz esse alerta já para que as nações se preparem para as suas defesas. Falar um pouco da Covid tocar na ferida de muitas famílias, mas é essencial que a gente fale. Sim. Desse problema. Foi 2 anos difíceis, né? Difíceis. 2020, 2021, principalmente. Aqui achávamos que seria somente uma gripe, né? Até especialistas diziam que se tratava apenas de uma gripezinha, muitos falaram nessa questão, mas quando realmente chegou com força, tanto é que do país onde saiu a Covid, que foi a China, até então, até pouco tempo aí, pouquíssimas pessoas, um país mais populoso, hoje não é mais o país mais populoso, hoje é a Índia, né? A Índia. E na China, até recentemente, haviam morrido somente pouco mais de 5 mil pessoas. Ou seja, o país que deu origem à Covid, pouquíssimos morreram. Enquanto nos outros países que receberam a Covid, houve aí realmente uma devastação. A Europa, principalmente a América. Né? Tanto os Estados Unidos quanto o Brasil, Unidos, né? Foi demais. Então, é aquela coisa. Aí quando começou a passar nos países como na América, a própria Europa, aí o surto se alastrou na China. Aí foi lá para cima, 700 milhões de pessoas infectadas, né? Ou seja, um país que tem aí seus 4 bilhões e poucos aí de habitantes, 700 milhões se infectaram, muitos morreram, ou seja, parece que houve uma reviravolta. E agora vem essa questão, né, desse novo vírus que pode vir a afetar a humanidade mais uma vez. Nós estamos vivendo aí um período realmente de pragas no mundo, ou essas pragas estavam adormecidas e hoje... Olha, é o seguinte, a última grande pandemia foi da gripe espanhola, né? Isso. Em 1917, 1914, foi naquela época ali. Aí, desde então, a gente teve alguns, né? Que não foi tão devastador como a Covid, que foi a gripe aviária, né? Inclusive, a gripe aviária está em evidência novamente H1N1. agora, né? Mas passou muito tempo realmente para ter. Aí veio essa H1N1 e a gripe aviária, né? E agora realmente veio essa Covid. Essa Covid realmente uma coisa que acho que foi no tempo moderno foi a pior pandemia que já teve, né? Matou muita gente, teve a questão hospitalar, os hospitais lotados, o nosso país colapsou mesmo, muita gente morrendo em casa, né? Nesse caso. Aí teve essa agora que a OMS lançou, fez essa alerta, mas não tem nenhum dado concreto em relação a expansão. A expansão se uma nova está concentrada doença. Ali num local ali, né? Eu acho que ele tem alguns estudos que ainda não divulgou bem que possa acontecer isso aí. E se ela está alertando, a gente também tem que ficar alerta, né? Exatamente. O Brasil tem que estar preparado, não só o Brasil como o mundo. Houve uma matéria recente também, ainda com relação à Covid, eu li ontem, né? Que especialistas disseram que o uso da máscara não ajudou a expansão da Covid no mundo. Eu fiquei meio assim com a pulga atrás da orelha. Realmente... A máscara ela ajuda desde que a gente faça tudo o que deve ser. Por exemplo, a máscara, aquela máscara branca que a mais comum que a gente usa, ela tem que ser trocada frequentemente. Né? Às vezes você passa o dia com ela, aí ela perde a efetividade, né? Entendeu? E além disso, a máscara é importante. É importante a máscara, mesmo que não seja tão efetiva devido a isso, mas ela é importante porque às vezes evita que a grande parte do vírus entra através das vias aéreas, né? Nariz e boca. Você fazendo São os principais meios, né? Mas a mão é importante também. A gente tem que sempre estar usando o álcool. Esse álcool foi muito importante para diminuir, né? Não a falou do álcool, falou especificamente da máscara. Mas até hoje muita gente usa máscara. Usa, né? Eu, quando eu vou trabalhar nos hospitais, eu sempre uso a máscara ainda. Porque já evita outras gripes. Tem que estar tendo surto de gripe também, a gente também vai se protegendo. Mas realmente a máscara, ela é efetiva, desde que a gente use de forma correta. Exatamente. Mas o problema é esse, que a gente usa muito tempo e aí ela perde a proteção. Exatamente. Com relação ainda à Covid, a gente sabe que ainda está aí no meio, né? Diminuiu muito, inclusive com a questão da vacinação. Isso, né? Foi importante. E os próprios cuidados, né, das pessoas, mas ela continua ainda. Continua, é endêmico. Agora ficou endêmico. Exatamente. Endêmico é quando sempre tem casos. Exato. Mas as mortes diminuíram bastante. Diminuíram bastante. Continuam tendo ainda, né? Tem uma alguns mistura casos ali, às vezes acaba misturando com outro tipo de doença e a gente
Hoje em dia tem algumas pessoas morrendo por Covid, mas como a gente já sabe, a grande maioria são idosos, com comorbidades, né, com algumas doenças. Aí o vírus, ele é mais agressivo nessas pessoas. Houve uma questão aí, doutor, que eu levanto sempre essa bandeira, que no Brasil, infelizmente, transformaram a Covid num problema político. Ou seja, a nação deveria ter se unido para combater uma doença tão grave. Foi um grande erro, né, que eu achei. Infelizmente, acabou transformando isso numa briga política entre o presidente que estava na época, que era Bolsonaro, com o pessoal que era contra ele. A parte da imprensa. A parte da imprensa sensacionaliza tudo hoje, infelizmente. A imprensa não ajudou a população como deveria. Infelizmente, nós tivemos aí muitos políticos que pegaram o dinheiro e desviaram de comprar aí respiradores, até mesmo outros, né, remédios, né, para... Teve a questão da fake news também, de notícias que... A internet atrapalhou muito também. Aí, e tem muito desculpa, a população, certo, que eles são ouvintes, né? Eles estão lá para receber informação. E muitos deles não sabem, não é por culpa deles, eles não sabem classificar se será verdadeiro ou falso. Muita gente absorve para a verdade é essa, né? Por exemplo, tem algumas fake news que botam em grupo de WhatsApp, aí vai se repassando para outros. Aí isso aí não... Eu sempre gosto de olhar. A informação, quando você tiver uma informação polêmica, procure os principais meios de comunicação para saber se é verdadeiro. Procure, né? não veja só naquele meio, procure outros. Isso, para ver se realmente tem algum sentido. Verdade. Nós também... Porque o WhatsApp não é um meio de informação, é um meio de a gente se comunicar. Exatamente. Mas você não vai se informar sobre uma notícia importante pelo WhatsApp. Com certeza, com certeza. Então nós estamos aqui conversando, né? Jasmar, invadir aqui o seu programa. Pronto, coisa boa. Invasão boa. E é bom que a gente aí vai tirando as dúvidas aqui também, né? Muito bem. Eu estava aqui com meu pensamento com uma outra coisa para questionar, acabou passando. Foi bom que eu respondi aqui alguns contatos aqui. Tem muita gente interagindo conosco aqui. Manda ver. Certo? Eu sou o Lombardi hoje aqui, ninguém vai me ver, só a voz, viu? São 12h10. Estamos conversando aqui com o Dr. Leandro, tá certo? E fique conosco, vamos um pouquinho mais adiante, não sei o seu tempo, como está a sua agenda. Eu sei que a agenda é corrida, eu estou à disposição de vocês aqui. É importante o doutor tirar essas dúvidas, né, e estar informando a população, porque eu tenho andado muito aqui na cidade, doutor, e tenho visto muitas pessoas preocupadas, né, muitas das vezes sem saber o que fazer, que decisão tomar, e orientações como essa é muito importante, tem contribuído, eu tenho certeza, com a população micaelense, né? Eu gostaria de fazer uma pergunta e tenho uma curiosidade a respeito. Não é normal essa quantidade de pessoas que têm morrido por conta de infarto em nosso país. Antigamente atacava mais na pessoa de maior idade, né? A pessoa mais idosa. E hoje, doutor, a gente tem visto principalmente nos jovens, né? Na juventude, muitos jovens, inclusive até pessoas fazendo esporte e têm morrido de infarto. Isso tem contribuído, será, para levar esse número de mortos? Sem dúvida. É o seguinte, a doença que mais mata no Brasil hoje são as doenças cardiovasculares, né? São Miguel, ultimamente tem morrido muita gente, né? De problema. São as doenças que mais matam no Brasil. Todas as doenças, quando eu digo cardiovasculares, são os AVCs e as doenças do coração, que são os infartos. E isso aí está intimamente relacionado também, a questão cardiovascular, ao estilo de vida da pessoa. Isso aí tem que levar em conta. Hoje em dia, devido à rotina de trabalho, até mesmo o hábito alimentar da população brasileira mudou. Hoje são comidas mais, entre aspas, enlatadas, né? Como a gente chama, né? Industrializadas, né? E essas comidas essas comidas são ricas em colesterol, em conservantes, não é isso? Só isso, né? E a gente sabe que o infarto do coração normalmente são quando tem uma artéria que a gordura se acumula nessa artéria e obstrui. E quando obstrui, acontece o rompimento dessa artéria e ocorre um infarto. Uns morrem porque tem um infarto mais de forma... Pega o músculo cardíaco, que a gente chama o coração. Aí tem uns que pegam uma área pequena do coração, aí tem como consertar. Ou quando ela pega uma área grande, a grande maioria é fatal. Mas a questão tem pessoas jovens morrendo mais? Tem. Mas o principal motivo é o estilo de vida. O estilo de vida contribui bastante para isso. E
a gente tendo uma vida mais saudável, fazendo exercício físico, caminhada, alimentação mais equilibrada, sem dúvida a expectativa de vida da população melhora bastante. Tem diminuído muito essa questão da expectativa. Né? Tanto que tem uns estudos muito famosos, acho que muita gente sabe, a questão do Japão. O principal alimento do Japão é peixe. Né? Peixe ele é rico em um colesterol chamado ômega 3. Esse ômega 3 é um colesterol que protege o infarto. É tanto que o Japão tem uma expectativa de vida maior, porque está intimamente relacionado à alimentação da população. Aqui o Ocidente, né, que a gente chama o Brasil, que é a nossa alimentação, é uma alimentação rica em carne vermelha. A carne vermelha tem um colesterol ruim, que faz com que a pessoa acumule mais a gordura nas artérias e, consequentemente, o infarto. Exatamente. Mas o hábito alimentar é importante, sem dúvida. Muito bem. A gente sabe que hoje, não só a questão dos enlatados, os industrializados têm contribuído muito para essa questão, essas mortes, esses problemas que as pessoas vêm tendo aí. E a atividade física, né? É importante todo fazer. Mas é importante, doutor Leandro, falou nessa questão da atividade física, as pessoas que têm vontade de fazer atividade física, mas que têm aí uma vida muito sedentária, que primeiro procure um especialista, porque tem gente que é muito sedentário e quer de uma hora para outra fazer uma atividade física e se esforça até demais. Principalmente você vai para uma academia, aí tem que dosar como é que vai ser o treino, né? Exatamente. Isso é importante. Começar fazer um check-up antes. Isso. Procurar um cardiologista, porque a nossa população precisa, mesmo sendo é bom o cardiologista fazer um check-up, como a gente chama, né? Faz exames laboratoriais, às vezes precisa do cardiologista para fazer alguma esteira, alguma coisa, isso é importante. Tem gente que diz que tem até receio de procurar fazer exames, porque vai encontrar alguma coisa. Minha mãe fala isso. Não vou nem para o médico, porque eu procurar sei que vou doença, encontrar alguma coisa. Vai procurar doença, né? Tem muito disso aí, principalmente as pessoas mas idosas, aquelas né? pessoas que não podem procurar o cardiologista, que devido a algum problema financeiro e não ter acordado, mas pelo menos no clínico, para a gente pedir uns exames gerais, né? Fazer um colesterol, um triglicérido, ver se a pressão está normal, né? Ver se não é hipertenso. Tem muita gente hipertensa que não sabe o que é hipertensa. Tem muita gente diabética que não sabe o que é diabetes. São doenças silenciosas que a gente chama. Exato. Você tem e não sabe. Aí depois de 2, 3, 4 anos, vai ficar, quando descobre, já está com sequelas. Exatamente. Já tem uma artéria do coração comprometida, já tem um problema renal, já tem um problema vascular. Algum aviso dá, né, doutor? Algum aviso surge, né? Às vezes pode desenvolver um AVC, né? Isso. A principal causa de AVC no Brasil, sabe o que é? AVC, que é o derrame cerebral, que a gente chamava, é pressão alta. Pressão alta. A principal causa de AVC. Você sabe qual é a principal causa de hemodiálise? Hemodiálise é quando o rins não funciona e você vai para uma máquina para a máquina fazer a função do rins. Pressão alta e diabetes. Terrível. São as duas principais causas que causam perda renal, da função renal. Aí tem que fazer hemodiálise. Ou seja, são doenças totalmente, se a gente se cuidar, controladas, né? Se a gente descobrir que tem a diabetes e a pressão, fazendo a dieta, tomando medicamento, você vive 100 anos, como eu gosto de falar, né? Essa questão de pressão, falaste aí nessa questão de pressão, é muito relativa para cada pessoa, né, doutor? Porque a gente sabe que a pressão normal, 12/8. Isso. Tem uns que é mais, outros menos, mas... Exatamente, é isso que eu ia até te questionar. Às vezes a pessoa vai lá verificar a pressão, está 14/11, 14/9, e se assusta, né, com aquilo. Mas algumas pessoas conseguem conviver com essa pressão um pouco alta, e aqueles também que com pressão um pouco abaixo, tem outros que né? tem 9/7, e essa pressão é boa para ele. Você não sente nada, vamos deixar com essa pressão normal. Mas essa questão é, agora quando a pressão fica, vamos supor que você tem uma pressão 15/8, 15/7, não, 15/10, aí essa pressão ao longo do tempo pode causar algum problema renal. Aí já tem que dar uma baixada aí. Tem gente que fica se perguntando o que é a pressão? O que fala tanto em pressão? 12/8, 14/9. O que é a pressão? Eu li uma vez, falando sobre a questão da pressão, é exatamente a força que o coração exerce para empurrar o sangue, né? Isso, para ser por todas pressão. as veias, e é o sangue que volta para o coração. Então, a pressão 12 é a que empurra. É a que tem que ter mais força, porque ela vai lá no seu pé e volta, vai passar na cabeça e volta por 8. É mais ou menos isso aí. Aí né? a questão aí quando a pressão está baixa demais, o coração não consegue empurrar o sangue suficiente para todo. E quando ela é alta demais, a pressão pode romper um vaso sanguíneo. Causar o quê?
o derrame. O derrame, que é o AVC, exatamente. o infarto. Tem muitas pessoas, doutor, que Aí tem que ter um equilíbrio. Isso. É igual você que trabalha com pedreiro, é igual a pressão do cano, né? Se a Isso. pressão falta demais, pode chorar o cano. Acontece assim. Pronto, é um belo exemplo. Né? E algumas pessoas sentem até... E o vaso sanguíneo é um cano onde passa o sangue. Isso. Algumas pessoas sentem até um chiado no próprio cérebro. Elas sentem Não sente, a pressão Né? alta, Pressão a dor de alta. cabeça, a pressão do cérebro aumenta, aí você... É como se fosse uma mangueira jorrando. Você sente na cabeça, né? Aí muito tem que ter um interessante. equilíbrio. Aí como é que a gente faz esse equilíbrio? Uma dieta equilibrada, né? Atividade física. E sempre procurar fazer um exame, pelo menos a pessoa jovem anualmente, né? Não deixa nada fazer. Isso. Fazer uma glicose, vou ali, verifico minha pressão aqui, como é que tá. Sempre é importante. Essa questão, a gente sempre fala da questão do AVC, das doenças vasculares, para a pessoa adulta e idosa. Mas hoje em dia a criançada, desde de pequeno até a fase de adolescente, já passa muito por esses problemas, né, doutor? Então, fica esse alerta também. Porque né? também tem muita criança obesa, não sei se você... Isso, exatamente por isso, a questão da A alimentar. alimentação mudou muito. Eu sou pediatra, rapaz, eu pego crianças que tem criança que entra no meu consultório que é mais pesado que eu. Tem crianças que você olha assim, e a gente gosta de orientar, tem que orientar a família, porque isso aí vai trazer tantos danos de saúde como psicológico. Isso. Porque a gente vive numa sociedade vaidosa. Isso, é verdade. Entendeu? Tem que pensar nisso também. Aí juntou aí, veio a Covid, que trouxe também problemas psicológicos. Você junta com a criança, que muitas vezes já tem um problema de saúde avançado, né? Uma obesidade avançada. Vem a questão do bullying. Isso, então tudo isso, junto bolha. Aí no futuro torna uma criança ansiosa, Isso. torna uma criança com aquelas doenças de bulimia, Hoje é com anorexia. altíssimos, né? Isso aí mexe muito com a cabeça. Tanto da criança até do adulto. Tem muitos adultos aí que sofrem muito com isso porque não conseguem perder peso, não interagem bem com ver as amigas ou os amigos. Um corpo bonitinho, Aí aquele se negócio prende, todo, né? se prende, se isola, não quer sair por causa disso e tal. Isso aí traz sequelas mentais importantes também. Então, o importante para esse adolescente, principalmente, que é a fase realmente que mais tem esses problemas, pai e mãe, às vezes diz, não tenho tempo de estar prestando atenção no meu filho, trabalho muito, coisa e tal, então deixa o filho ao léu. Então, é um alerta muito importante. A alimentação, né? da criança é importante. Tem criança que não quer, por exemplo, eu pego muito, que não quer almoçar, mas às vezes não almoça porque o pai dá uma besteira, a mãe dá uma besteira. Verdade. Entendeu? Eu conheço demais, na própria família. A minha menina, recentemente, a mais nova, gostava muito de comer essas guloseimas, né? Questão de chocolate, que a criança sempre sabe mais de ninguém que tem essa tendência. E ela pegou um problema sério agora, intestinal. A gente está para descobrir ainda que problema é esse. Às vezes a alimentação a mudança do hábito alimentar melhora muita coisa. Inclusive, ela mudou muito a alimentação, perdeu peso, porque equilibrou o seu organismo, comendo realmente aquilo que lhe dá saúde. Ela estava realmente um peso acima, está se mantendo, né? Mas é aquela coisa, as consequências da má alimentação, ela é para uma vida inteira. Sem dúvida. Né? Então, hoje ela está fazendo aí um tratamento, já fez exames, a gente está procurando descobrir realmente de onde está vindo, ao ponto, né, desse problema que ela está tendo no seu aparelho intestinal, mas já é consequência exatamente de uma vida muitas vezes sedentária, que não anda muito, não caminha muito, não faz um exercício, vive só para a escola, chega em casa, almoça, come muita besteira. Então, é um alerta que eu estou fazendo como pai. Tome muito cuidado. E você aproveitando e fazendo alerta para os seus ouvintes. Exatamente. Como pai, que estou passando por esse problema da minha menina, acompanhe a alimentação do seu filho. Procure fazer com que seu filho tenha alguma atividade no seu dia a dia, porque as crianças estão da mesa de comida para um celular, muitas vezes para um computador, para uma televisão, e estão se tornando sedentárias. Isso mesmo. Né? Hoje em dia o Brasil é um país de sedentário e de pessoas obesas. Os Estados Unidos é aquele país que sempre teve essa questão. Agora está vindo para o Brasil. O Brasil já, mais da metade da população é acima do peso. Se você vive muito de salgados, você vive muito de lanches, de batatinha frita, coisa e tal, é um alerta que está sendo feito, né? Sem dúvida. E se você pegar, tem até umas comparações, pega uma foto do Brasil, uma grande cidade aí, pega uma foto antiga e bota uma foto de hoje para ver o perfil físico das pessoas como mudaram, né? Exatamente. Eu me culpo muito. Devido ao meu problema de deficiência, eu sou muito limitado a essa questão de exercícios. Mas não é o caso de procurar um exercício que possa... Eu me culpo também nessa questão
às vezes, do sedentarismo. Trabalho muito tempo sentado. Às vezes a rotina nossa do dia a dia, às vezes não dá para a gente fazer tanta atividade física. Eu me recordo que na minha época, quando eu tinha 12, 15 anos, os jovens ele gostava mais de fazer atividades, fazer esporte. Hoje você passa nessas quadras de São Miguel, você vê uma meia dúzia de jovens praticando esporte. O estilo de vida mudou muito. E sem dúvida a questão da internet, o celular, os computadores influenciou muito. Isso aqui tem empreendido bastante. Isso mesmo. Né? Isso aí muita gente prefere ficar em casa batendo um papo com um colega pelo WhatsApp, ou vendo alguma coisa no computador, no videogame, do que ir pra rua conversar, jogar uma bola, brincar, andar, ir pra academia, alguma coisa desse tipo. É verdade. Tem um ouvinte aqui, o telespectador, está mandando aqui algumas perguntas. Fala com o doutor Leandro, falar aí das consequências dos salgadinhos amarelos, salgadinhos empacotados, né? E isso também como eu falei até anteriormente, é uma comida rica em sal e carboidrato, né? São dois alimentos que contribuem para o aumento de peso e também para a questão de problemas renais e de pressão alta. Esses salgadinhos, eles tem muito conservante também, né? Eles passam o ano todo na prateleira. É verdade. E isso aí, sem dúvida, causa muito dano, principalmente a questão cardiovascular e do ganho de peso, né? Não é um alimento que rico em proteína, é um alimento rico só em carboidrato. Exatamente. E o carboidrato realmente é o que engorda, né? E inclusive a questão do sal. Um alimento muito salgado, sal. Ali tem Nossa. sal Ela até mais. questionou aqui, ó, um dia eu cheguei na casa de uma mulher e ela disse que não sabia o que fazer porque o filho não estava mais nem almoçando direito. Era só o salgado. Então a culpa é da mãe também, do pai, né? A orientação que a gente dá é exatamente isso. Chegou na hora do almoço, dá a comida que tem na mesa. Não é isso? Se o filho não quiser, não está com fome naquele momento, guarda a comidinha dele e oferece em outro momento, que ele, sem dúvida, vai aparecer a fome. Isso. Com certeza. Agora, se naquela hora ele não quer e você dá um salgadinho, é o que ele vai querer, porque criança é inteligente, viu? Ele sabe. Criança de 1, 2 anos, A própria consciência da criança. ele já entende a rotina da família. Opa, se eu, nessa hora você não quiser isso aqui, mamãe vai me dar um salgadinho aqui, porque é o que eu quero. Entendeu? Eu acho que a família é fundamental. Se você acostumar, como fala bem popularmente, se acostumar realmente a criança a ter uma rotina, almoçar na hora certa, jantar na hora certa, tomar o café da manhã na hora certa, essa criança vai aprender isso, né? Tem mais alguma pergunta? Muito bem. Eu tenho outra aqui também. Tá, deixa eu só mandar um alô aqui. São 12 horas e 24 minutos. Estamos conversando com o Dr. Leandro, tá certo? E nós queremos mandar aqui um alô para muitas pessoas que estão aqui participando. Infelizmente o tempo é curto. Na verdade, nós já estamos invadindo o tempo do Marcelo. Mas pode ir, né? fica à vontade. Mas muito obrigado pela audiência, tá certo? Fica aí até o final, com certeza. Se você ainda tem alguma dúvida no decorrer aqui da programação, com certeza o doutor está aqui pronto para responder com amor, com carinho e com toda vontade e dedicação. Isso, o WhatsApp é o 84991224212. Aqui é o WhatsApp da rádio, 991224212. Quem já tem, pode fazer a pergunta. Um tempo aqui, se for para ir até 5, 6, então acho que o doutor Leandro, a gente comprou uma marmitinha aqui. Está certo, não. Só... E já desmar. Tem um ouvinte aqui também, ouvinte da nossa ação e rádio, o nome dele é Antônio, né? E ele diz: Marcelo, fala aí pro doutor que eu sou hipertenso e minha pressão é alta. Pergunta a ele quanto tempo de caminhada devo fazer. Olha, tem uns estudos dizendo que 30 minutos de caminhada já é o suficiente diário, né? Mas a gente recomenda sempre um pouco mais. Uma hora de caminhada diariamente seria... O ideal seria uma hora. Uma hora. Mas gradativo, de forma gradativa, né? Aumentando, vai a caminhada, pegou uma caminhada inicialmente, depois pode até correr um pouco, mas primeiro, gradualmente, vai aumentando a intensidade. Começa com meia hora, depois vai para 40 minutos, e assim 45, e até chegar numa hora. Depois pode regredir assim, né, doutor? Pode fazer. E tem alguns estudos dizendo isso, que você fazendo diariamente, no mínimo 30 minutos, já tem um efeito bom no organismo. Isso. Mas uma hora seria o ideal, né? Ajuda no sono. Sem dúvida, o estresse. Nós temos muitas pessoas com diminuir a ansiedade também. Isso. É sempre bom. Exercícios físicos são sempre bons, pode ter certeza. E a caminhada também regula até a pressão arterial. É uma forma de o organismo regular até a importância da caminhada aí, viu?
Gente, nós temos o chat também aí, ó. Você que está assistindo a gente pelo nosso aplicativo, né? Sim. Aí quando você assiste a gente que tá o aplicativo, tá vendo o doutor Leandro, tá vendo aí o Radismar, o Marcelão tá como Lombardo, não tô aparecendo. Aí tem abaixo um pouquinho, né, onde a gente está, tem programação, pedir músicas e tem chat. Nesse chat aí você pode entrar e já fazer a pergunta, pedir um alô, né, doutor? Não, pode. Tiramos sim. todas as dúvidas aqui, né? Que quiser perguntar, pergunta que a gente está aqui para tirar algumas dúvidas e ajudar os ouvintes. Só lembrando que quem está retransmitindo também essa entrevista, né, é o nosso amigo Ivanilson, né? Lá na Rádio sua rádio Acecan. Acecan. Tá Fica certo? ali no centro da No cidade. centro da cidade, mais precisamente ali próximo, pegado com o JK. Isso. Né? Lá é uma associação de acolhimento a adolescentes que, por sua vez, se engajam aí na questão esportiva. E a Acecan é uma rádio exatamente da associação, a Acecan. A rádio web Acecan, tem um aplicativo para baixar lá na Play Store também. Muito bem. Vanilson é um cidadão de bem, está sempre contribuindo aí com a população, com a juventude. Como nós estamos falando aqui nessa área de esporte, ele tem o time dele, é ele quem leva para o campo, é ele quem coloca ali o uniforme, é ele ali quem vai auxiliando. Isso é muito importante. Bom seria se tivesse mais pessoas, né, como o Vanilson, para É um trabalho cuidar importante. dessa parte de esporte, né? Essa garotada aí, incentivando o esporte, evita dele estar em outros locais certeza, devidos, sim. né? Com uso de Sim, drogas, com bebidas, certeza. né? Isso é importante. Essa questão, vamos trazer aqui um pouco para São Miguel. Certo. Como é que está aí São Miguel hoje com relação doutor, a assistência à saúde das pessoas? Como é que tu vê hoje? São Miguel tem um problema que muitas cidades do país têm? Tem sem dúvida. São Miguel não é diferente de... O Brasil por si só tem um problema crônico, né, no sistema de saúde, né? Fala-se muito nessa questão que o SUS é um programa excelente, mas claro que tem aí Não, tem muitas falhas. falhas, né? Mas vamos aprimorar para ver se vai melhorando ao longo do tempo. Mas aqui em São Miguel tem alguns problemas assim. Tem a questão principalmente da assistência básica, né? Tem algumas unidades básicas de saúde por algum motivo, às vezes falta uma profissional, às vezes é questão política. Por que muitos profissionais não querem trabalhar em São Miguel? Tem o principal motivo que eu acho, às vezes é o incentivo, né? Pouco incentivo. E tem a questão, muitos profissionais querem estar nos grandes centros também. Isso aí atrapalha. Isso aí a gente tem que ver também que o Brasil é muito grande, aí, quando a cidade é um pouco mais distante. São Miguel apesar de ser uma cidade grande, mas fica distante de Natal, por exemplo. É verdade. Né? A nossa capital fica mais de 400 quilômetros. Mas aqui em São Miguel, o que a gente pensa mais vê deficiência é a questão da assistência básica e de algumas especialidades. Né? Já mudou muito, principalmente para as clínicas particulares, né? Mas a questão do serviço público ainda está Muito Deixa a defasado. desejar, né? desejar. Eu acho que aqui a gente precisa melhorar muito nessa questão. E não é uma questão só da atual administração, mas Não, muitas... Não, isso é décadas, crônico, né? né? A questão crônica. Aqui em São Miguel, eu acho que a assistência básica melhorando, porque 80% dos problemas de saúde da população são resolvidos na unidade básica de saúde. Isso. Não precisa de um especialista para resolver a grande parte dos problemas de saúde da população. Mas tem uma demanda que vai precisar desse especialista, né? Isso. Tem uns que vai precisar do neurologista, um vai precisar de um cirurgião vascular, um vai precisar do cardiologista, um vai precisar do urologista. Ou seja, e o SUS precisa ter essa rede para absorver esse 20% que não é resolvido na unidade básica de saúde. Entendeu? Aí o grande problema do SUS está aí. E não é um problema só de São Miguel, a gente não vai ocupar só a nossa cidade. Mas é um problema também que precisa partir do governo do Estado também. O governo do Estado precisa dar uma contribuição. Ou seja, em conjunto. Em Né? conjunto, fazer parcerias para ver se consegue, pelo menos, colocar alguns especialistas para atender essa população. Porque não é todo mundo que tem R$415 para fazer uma Não consulta. é mesmo não, viu? Infelizmente, a gente tem um problema social, né, no Brasil, a população não tem dinheiro sobrando. Aí eu acho que o grande gargalo que a gente precisa resolver, o gestor municipal, o gestor estadual, até mesmo com contribuição do governo federal, é exatamente isso. Melhorar essa rede de apoio. É uma rede de apoio que muitos pacientes ficam sem saber para onde ir. Entendeu? Eu acho que precisa disso. Melhorar a assistência básica para resolver a grande parte dos problemas e melhorar essa questão dessa rede de assistência, que é com os especialistas. Se não der para fazer em São Miguel, mas pelo menos para uma cidade próxima. Às vezes tem muita gente que sai de São Miguel para Natal, quando consegue uma consulta, andar 1.000 quilômetros, indo e voltando, Indo e vindo. para ir até um especialista, né? Se aqui em Paulo Serra ou até mesmo na nossa cidade tivesse, ficava bem mais próximo. Facilitava bastante. Pelo SUS, né? Particular você encontra em todo canto, né? Exato. Mas pelo SUS eu acho que precisa. Realmente, o grande problema da nossa cidade é esse.
Eu acho. O Rio Grande do Norte é considerado um dos estados mais atrasados do Nordeste. Vamos levar em consideração aqui, comparando-se a Paraíba e principalmente ao Ceará. Nós temos a vizinha cidade de Pereiro, que o prefeito Neto Estevão tem alimentado bem melhor essa questão de saúde lá no município, e ele tem buscado mais ajuda. É exatamente isso que falta para o Rio Grande do Norte. Essa ligação governo do estado com o município. O município, né? precisa fazer parceria. Teve um tempo que falaram em policlínicas. Já ouviu falar disso aí, né? Policlínica? O Ceará tem muita policlínica. Pois é. Policlínica é exatamente isso, os especialistas. E aqui no Rio Grande do Norte tem um projeto para até colocar umas policlínicas na nossa região. O Rio Grande do Norte tem todo projeto. E seria tão importante essas policlínicas, exatamente para isso, para trazer esses profissionais especialistas e a população carente chegar a ter esse serviço, né, perto da sua casa, do seu município. Então seriam clínicas espalhadas pelo estado, né? Pelo estado. Exatamente. Porque se você for analisar, por exemplo, aqui, São Miguel sai para Natal com várias pessoas, uma van com várias pessoas. Ou seja, o dinheiro que é gasto em gasolina, em manutenção dessa van, em motorista, e tem na estadia, que é muitos pacientes passam 2, 3 dias. Exato. Porque precisa fazer um exame no outro dia, precisa isso. Né? Se pegasse esse dinheiro e investisse nesses profissionais na cidade ou até mesmo na região, o gasto seria muito menos. Por exemplo, a questão do SUS tem do SUS, um tema do SUS, uma diretriz que é descentralização. Quando você vai estudar o SUS, ele fala isso, descentralizar os serviços. É bonita a palavra, né? Ou seja, colocar o serviço próximo do cidadão. Mas o que a gente está vendo é o contrário, né? Centraliza em Natal, por exemplo. Para dificultar mesmo. Aí dificulta muito o acesso. Né? E sem falar que em muitos casos aí, né, questão de prefeituras, há o superfaturamento daquele serviço. A gente sabe que o prefeito gosta desse serviço aí, claro, não estou dizendo que é o caso daqui, a gente já viu falar, eu já ouvi falar, que ele pega esse sistema, ele faz exatamente isso. Ele quer que o paciente vá para Natal ou vá para um outro centro maior, porque exatamente é ali que ele consegue fazer os seus desvios, consegue superfaturar uma nota. É muito complicado essa questão da centralização, né, das policlínicas, né? Porque vai trazer os médicos, os profissionais para próximo do paciente e não levar o paciente a uma dolorosa viagem, estadia, e muitas vezes não resolve nenhum problema, né, doutor? Eu acho que o grande problema na saúde é essa, melhorar a assistência básica e melhorar essa questão das especializações. E por que muitos políticos, quando estão em campanha, eles prometem, vão para o palanque, meu mandato vai virar uma maravilha, vai ter isso, vamos ter 3, 4 médicos no hospital, e quando chega no poder... Não faz. Porque, na verdade, precisa ter vontade política, né? Isso é importante. Se você tem vontade política, procurar parcerias, você tem que ter parcerias. Porque o SUS, eles mandam um valor determinado para o município, não tão bom, dá para fazer muita coisa, mas eu acho que, como eu disse antes, o governo do estado tem que participar desse processo. Fazendo parceria, tem os famosos consórcios, você já ouviu falar, o SUS pode fazer consórcio. Vou dar um exemplo na nossa região. São Miguel, Coronel e Pereira podem se reunir os 3. Se São Miguel não pode fazer sozinho, mas eu acho que 3 podem. Isso. Aí pode se reunir e contratar uma certa gama de profissionais da forma desse consórcio e ofertar o serviço aos 3 municípios. É como o doutor diz, é falta de vontade mesmo. Fazendo isso é uma coisa que é realidade, em alguns municípios faz isso. E não é impossível. Não é impossível, fazer, não, isso aí está na lei. Isso. Como eu disse, um não pode pagar vários profissionais, mas 3 se juntando, Faz aquela união. a união e faz. Ou seja, o E investimento... São Miguel e Venha-Ver e Pau do Serra são cidades próximas. Sim. Perfeitamente, Coronel pode vir até São Miguel e Venha-Ver, entendeu? Doutor Severiano. Doutor Severiano também podia ser um parceiro. Ou seja, também. nós temos 4, Venha-Ver, Coronel, São Miguel e Doutor Severiano. São 4 cidades. Hoje, se você for colocar no papel, está os seus 50 mil habitantes ou até mais. Deveria haver um investimento no Hospital de São Miguel, que é o hospital maior. Exatamente por quê? Porque essas cidades elas necessitam do serviço de São Miguel e você não vê isso. Exatamente isso. A união tem que ter um diálogo, tem que manter o diálogo, conversar e chamar para conversar e sentar e ver uma solução. Porque só quem vai ganhar é a população com isso. Com certeza, dúvida, sim, né? com certeza. Quando você oferta um serviço próximo da sua casa, o ganho é grande para a população, né? Jasmar, eu achei interessante. A gente tocou nessa questão da superlotação dos hospitais, principalmente São Miguel. Ontem eu estive no Hospital de Passei lá e realmente estava lotado.
lotado. Só que tem um porém. Existem, como o doutor até frisou aí a questão que as pessoas quando sentem muitas vezes uma dor do cotovelo, uma dor na ponta do nariz, aqui para resumir, já corre para o hospital. Ou seja, tem gente que praticamente todo fim de semana, todo mês está ali no hospital. Isso aí muitas vezes sobrecarrega o serviço, né? Sobrecarrega. Ou seja, em casa você pode resolver o seu problema de dor de cabeça tomando um comprimido que você sabe. Mas tem gente que parece que ama estar no hospital, que ama fazer a fichazinha ali e ser atendido pelo médico. É porque o hospital, na verdade, é um serviço de urgência e emergência, né? Isso. Aí, quando você vai com coisas que não são urgentes, já sobrecarrega o serviço e muitas vezes aquelas pessoas que têm que ser atendidas de forma imediata, às vezes tem que esperar muito mais. Aí complica. Complica. E além disso, sobrecarrega todos os profissionais. Não deixa de cansar o profissional, né? Isso. Às vezes tem profissional que passa 24 horas no hospital, não dorme direito e tal. Aí, quando realmente tem uma demanda que realmente deve ser atendida, uma demanda que realmente é para aquele objetivo, eu acho que se você realmente pegar essa demanda e for só de urgência e emergência, diminui a quantidade, consequentemente a qualidade do serviço melhora bastante, né? Exatamente. Isso é importante. Mas isso é uma coisa que é bem complexa, isso aí não é fácil de ser resolvido, não. Doutor, eu estou aqui, eu estou pronto para estar, né? Eu sou a bala aqui, né? Estou pronto para fazer a pergunta e eu acho que é essencial que a gente tire todas e qualquer dúvida, né? Pedir mais uma vez que quem estiver em casa quiser tirar alguma dúvida com relação a alguma coisa, né? É importante, né? Vamos tocar nesse assunto que eu acho que São Miguel é algo que a gente se preocupa e que a gente vê que acontece e não vê uma solução das mulheres grávidas. Das grávidas. O doutor deve ter acompanhado aí. Não, Que é complicado aqui engravidar em São Miguel, você não tem uma assistência muitas vezes. Para ganhar o bebê precisa ir para outra cidade. Eu acho que isso de uma cidade num porto como São Miguel é um atraso muito grande. Né? Não, sem dúvida. Porque aqui em São Miguel é uma cidade de 23 mil habitantes, né? Isso. Aqui realmente já era para ter Não um sai de serviço. 23 mil. Não sai, mas vamos considerar. Aqui realmente essa questão do pré-natal, né? Tem que iniciar desde o pré-natal, que vem da assistência básica, Isso. até a assistência do parto, né? E realmente aqui em São Miguel, até mesmo nessa questão dos pré-natais, está até um pouco complicado. Porque o próprio município tem que investir na qualidade do pré-natal para ver se a mãe fica saudável e a criança saudável quando for entre aspas, ganhar a criança, não ter complicações. Sim. Aí a questão é o seguinte, que São Miguel tem uma maternidade, mas infelizmente por alguns motivos não funciona mais, né? Mas Virou uma briga judicial. virou uma briga. Aí é que muitas vezes eles precisam ir para outra cidade. E a grande maioria desses partos são partos cesáreo, que muitas vezes poderia ser normal. Você pode olhar que o índice de parto cesáreo aqui no Brasil, principalmente na nossa região, é altíssimo, né? Porque não existe parto normal. Não tem uma maternidade para dar assistência ao parto, e consequentemente a mulher vai já com o dia programado para ganhar esse menino, né? Exato. Não é o dia que a natureza pede, é o dia que vai dar certo esse parto. Tem uma noção mais ou menos, aí vamos perto dali, né? Vamos perto para aí. Aí é o seguinte, aí precisa resolver isso aí. Realmente é uma questão que a gente precisa resolver. Aonde é que essas crianças de São Miguel vão nascer, né? A grande maioria estão indo para Pau dos Ferros. Quando muitas vezes não vai para Alexandria. Né? Às vezes vai para Alexandria. O hospital daqui, eu acho que não sei se estava fazendo parto até um dia desse, mas era parto eletivo, né, que a gente chama, uma vez na semana. Mas é uma demanda grande para poucos dias. O correto era a maternidade funcional diariamente, né? Exatamente. Porque quando a mulher está grávida, às vezes a criança tem uns que gostam de se antecipar um pouco, aí tem que ter uma maternidade pronta já para acolher essa mulher e acolher essa criança. Aí é uma questão que precisa ser resolvida. Também é outra coisa que o próprio Estado também, junto com o município, tem que ver qual é a solução para isso. Porque requer gastos, né? Sem dúvida. Para manter a maternidade requer muito dinheiro, né? Porque precisa pagar o profissional, os enfermeiros, assistência e tudo. Mas tem dinheiro para isso. A questão é organizar e a vontade política que muitas vezes não tem. E não é todo dia que se ganha menino, né? Tem assim, as suas épocas, né? Tem os seus... Ninguém tá ganhando menina aí todo dia, né? Eu me recordo da maternidade ali, quando era um prédiozinho simples, meia parede ali, você passava na frente, via praticamente as salas, mas funcionava. Hoje a maternidade é um prédio muito bonito, muito estruturado. Tem muita estrutura naquele prédio ali, equipamentos se acabando. Mas não funciona na prática. Praticamente hoje em dia tem um nome maternidade porque a gente nasceu e se criou com esse nome, mas hoje em dia já funciona.
Já funcionou como um hospital, né? Agora é praticamente Centro a Secretaria de Saúde com, Secretaria de Saúde. com alguns serviços lá. Fica esse jogo político, um joga para fulano, fulano joga para terceiro, e a população é quem perde com isso, infelizmente. Mas realmente aqui na nossa região precisa melhorar muito essa questão da assistência, né? A mulher na questão do quesito parto. Exatamente. Maternidade. As estradas. Já pensou você, a ponto de ganhar o menino, ter que correr para Paulo dos Ferros, Alexandria, com as estradas como estão? Esse dia eu fui a Mossoró, eu preferi ir por Pereira muita gente está fazendo isso. Eu fui por lá, eu arrodeei. Porque realmente não tinha nenhum buraco a estrada. É um pouco mais. A estrada é um pouco mais. Tem mais alto, perigosa, mas eu achei bem melhor. O risco que você corre com essas estradas cheias de buracos. Eu que o diga, né, que tem andado muito para os céus esses dias, já fui a Alexandria, é a mesma coisa. A rede a malha de asfalto do Rio Grande do Norte está horrível. Isso. Estão tampando os buracos ali, mas alguns buracos pontuais. Daqui a 3 meses está tudo aberto novamente. A verdade é essa, né? Houve uma audiência ontem, se não me engano, aí, com alguns representantes do governo e alguns deputados, até pessoas aqui, representantes do município, para pressionar a governadora com relação a essas estradas, até para fazer uma nova malha, o recapeamento, porque o tapa-buraco não está resolvendo. Não, correto, assim, mas pelo que eu estou vendo, vai ter que fazer uma malha nova, recapear totalmente. Como essa estrada que foi feita agora aqui da Cibrazen até a divisa, fazer tudo bonitinho. Foi recapeado. Isso, pronto, exato. Igualmente. Como a de Pereiro para São Miguel. Fazer isso. Ou seja, falta força de vontade. É como eu disse, o Rio Grande do Norte hoje é um dos estados mais ultrapassados do Nordeste. Não, antigamente o Rio Grande do Norte ele era um estado até relativamente rico, né? Pelo porto mas hoje em dia realmente a gente passa por um sério problema, tanto social como econômico. Nós temos um turismo. Investimento não há mais no estado. Você não vê investimento, você não vê Nós temos petróleo no estado, nós temos um porto turístico enorme no Rio Grande do Norte, nós temos terras belíssimas, cidades maravilhosas, a questão do turismo regional, nós temos aqui, são coisas que realmente impressionam, mas não dá para fazer tudo isso aí se os governantes que ali estão não fizerem suas partes. O nosso estado perdeu muito. Nós pagamos nos tanto últimos imposto. anos, muito. A questão econômica do estado praticamente o estado está pagando praticamente só a folha de funcionário e pouco investimento. Ou seja, para onde está indo todo o dinheiro que nós pagamos de impostos? Então fica complicado, né, doutor? E a gente chama isso aqui para cidades também, que não é diferente, infelizmente. Nós temos, a cada dia que passa, estamos elegendo pessoas que pouco estão se importando com o cidadão. Eu vou bater nessa tecla e é importante que a gente bata nisso também, porque assim como o médico, doutor Leandro, é um cidadão, é um filho da cidade, é um cara que tem sido cotado também para entrar na política aqui da cidade de São Miguel. E eu acho que é muito importante que o mesmo também leve a cada um do que está nos ouvindo nesse momento o seu modo de pensar com relação à política, que é importante. Se nós não vivenciarmos a política, se nós não debatermos a política, nós estamos deixando os outros resolver as coisas por nós, né? E cada cidadão tem que participar, tem que dar sua opinião, identificar alguns problemas, divulgar esse problema, discutir esse problema, né? Isso é importante. São Miguel tem vários problemas sociais, né? Não só com o Rio Grande do Norte, como todo o Rio Grande do Norte, mas São Miguel também não é diferente. Eu acho que tem várias questões aqui que precisam ser melhoradas, né, na nossa cidade. A saúde que a gente falou aqui que precisa melhorar muito. Há uma questão de estrutura da cidade, uma questão de algumas estradas vacinais, essas coisas todas que a gente tem que discutir, independentemente se for para política ou não. Acho que faz parte, cada cidadão tem que falar um pouco e discutir com seu amigo, com algum colega. Se você vê que está sendo prejudicado, tem redes sociais hoje em dia que a gente pode mostrar alguma coisa que está errado para melhorar, sempre de forma educada, sem prejudicar a imagem de ninguém, né? Mas falar é importante, sem dúvida. Tá a boca no trombone, né? Claro, de forma respeitosa. Falar a boca no trombone aqui, a gente falar do problema. Você provar que o problema existe ali e buscar uma solução junto a quem está no poder. Porque é difícil o cidadão de bem querer se engajar na política. É muito complicado. Por quê? Porque ele já pensa de certa forma. Pô, sou uma pessoa tão bem querida na cidade, as pessoas querem tão bem. Será que se eu entrar para a política também eu vou virar como aqueles caras que lá estão? Porque aqui no Brasil, né? Eu vou chamar o Brasil porque realmente tem essa questão. Aqui o grande problema é isso, porque
vários políticos que erraram, né? Nesse Brasil. Isso. O que tem de roubo aí, Já entra na política na intenção. na intenção. Aí, muitos cidadãos de bem, às vezes, se afastam com medo realmente de se envolver entre aspas. Será que eu vou me envolver com isso? Aí, isso aí é uma questão que muita gente reflete mesmo. Nós temos um país hoje virado de pernas pro ar. Hoje, fazer o que é certo no país está virando errado. E fazer o que é errado está virando certo. A gente vê muita coisa. A corrupção instalada no país. E essa corrupção, muitas vezes, está sendo alimentada até pela mesma justiça. Isso, infelizmente. Às vezes, a impunidade que a gente chama, né? Nós temos Essa cidadãos... impunidade é o que prejudica muito. Nós temos visto aí muito questão de cidadãos de bem. Às vezes um cara roubou claro, não é roubar não é certo. Mas vê um cara com fome, vai no supermercado, rouba um pacote de arroz para levar para a família. O cara passa não sei quantos dias preso lá na cadeia, enquanto você vê bandido, cara que é traficante, dono de helicóptero, tudo sendo solto pela justiça. A justiça devolvendo coisa do tráfico para um bandido. Já mostra exatamente como se encontra, infelizmente, a nossa justiça brasileira. Tem que ser bem rigorosa a justiça. Eu acho que está deixando muita coisa aí ao léu. Tem crimes aqui no Brasil, que não é o assunto, mas a gente vai estar comentando, crimes horríveis, né, que a gente vê. Contra crianças, contra tudo. É terrível. E a justiça, muitas vezes, pune essa pessoa, mas com 2, 3, 5 anos tem algum dispositivo na lei que faz com que essa pessoa volte à sociedade. Virou modinha agora usar tornozeleira, né? Isso aí eu acho que não, tem que ser bem rigoroso. Eu acho que tem que dar exemplo, né? Se não der exemplo, outras pessoas vão fazer. Não aconteceu nada com fulano, também vão fazer, não vai acontecer comigo. Vamos tocar no outro assunto muito, muito importante. Já que a gente vai falar nessa questão de crimes, coisa e tal, vamos falar na questão das drogas, doutor. Que a gente achava que estava tão distante da gente hoje. A gente sabe que a cidade de São Miguel está infestada de adolescentes, pessoas que estão usando droga assim na maior cara limpa. Só basta você andar na cidade à noite, sair um pouco do centro e ir para as periferias, você vê muito jovem aí, com aqueles grupinhos, a gente percebe que estão fazendo alguma coisa errada. Exatamente. E hoje não se inibem mais. Nós tivemos até um certo tempo aí, ali no Pátio do Forró, que graças a Deus hoje já está funcionando ali as barraquinhas. Ali, quando você passava, tem um grupinho ali, os caras fumando numa boa, usando droga numa boa ali, como se fosse algo normal. Ainda nós temos hoje um STF, que é a maior instituição jurídica do nosso país, que quer debater a legalização de drogas. Tem esse tema, eu vi isso aí. É muito, acho que é muita. A questão disso. O Brasil está preparado para isso? Tá. A discussão tem que ser isso, né? A discussão Canadá, tem que ser aí. Deixa eu dar um exemplo aqui. Eu sei que eu estou falando demais aqui. No Canadá, em Toronto, que é no Canadá, foi liberado o uso de drogas. Você olha nas ruas do Canadá, no Toronto, parece uma rua daqueles filmes de zumbis que você assiste. As pessoas virando zumbis, usando drogas na rua, sentado, é uma coisa mais horrível do mundo. Tanto é que o parlamento de Toronto quer voltar, o Canadá em si quer voltar a proibir. Ou seja, eles liberaram, viram que não resolveu o problema, se agravou e agora querem voltar atrás para proibir aí. Na minha opinião, o estrago que foi feito. Na minha opinião, eu acho que o Brasil e muitas partes do mundo não está preparado para a liberação de drogas. Porque é a partir daí que a pessoa pode já ir para o mundo do crime. Sim. Né? Pode usar já outra droga, por exemplo, a cocaína e outras bem mais danosas. Eu acho que o Brasil não está preparado, não. Acho que precisa ter uma discussão ampla sobre isso aí, viu? Nós temos uma linha fronteiriça com países perigosíssimos, com Colômbia, Paraguai, países que vivem jogando drogas dentro do Brasil e vice-versa. É difícil. Aquela fronteira ali da Amazônia ali é uma fronteira que praticamente entra tudo aí pelo país. São 12h e 58 minutos, estamos conversando aqui com o Dr. Leandro. Deixa eu mandar aqui um alô aqui para a patroa, né? Ela que está acompanhando. Antes de você continuar aqui, Dr. Leandro, se puder, tem uma pessoa aqui fora aqui querendo conversar contigo. Pronto, enquanto eu dou o recado aqui. Atenda, por favor, parece que é um caso de urgência ali. Vê ali quem é. Tá certo, por favor. Daqui a pouco o Dr. Leandro de volta aqui na programação. Aqui fora, Deixa eu mandar um alô aqui em especial para minha esposa, que nos ouve nesse momento, a irmã Marilene, as minhas filhas, a Jade, a Jamile, aos meus filhos, o Alisson, o Jadson, ao pastor Diego Martins, né, que foi bem compreensivo hoje. Marcelo, ele disse, olha, como vai ser um bate-papo com o Dr. Leandro, para que não tome muito tempo,
ela achou que ia parar aqui meio-dia. Ele disse, vá vocês dois lá. No próximo sábado, pode falar para o Marcelão lá, que eu estou no batente. Pastor Diego, a irmã Samara, a garotinha Dani, família abençoada aí, que Deus abençoe. Aos irmãos da Igreja Pentecostal do Poder de Deus, aos nossos irmãos católicos, que nos ouvem agora nesse momento, aos assembleanos, a todas as igrejas aqui, não só de São Miguel, mas de toda a região, de onde chegar aqui, o alcance da ação Web Rádio e vai longe, receba o nosso abraço, tá certo? Todas as atrações aqui da programação, os louvores que foram tocados, tá certo? E esse bate-papo sadio aqui com ele, Dr. Leandro, que com certeza, sem dúvida, tem ajudado de qualquer forma, tá certo? Marcelão, deixa eu mandar um alô aqui em especial também para o irmão Luiz. O irmão Luiz está também nos ouvindo aqui. Deus abençoe, viu, irmão Luiz? Deixa eu mandar um alô também para o pastor Damião Bessa. Damião Bessa também está aqui em sintonia conosco aqui. Um alô para o pastor Damião, a paz do Senhor e que Deus abençoe poderosamente, viu, meu irmão? Você, sua família, sua casa, seu ministério, poderosamente. Deixa eu mandar aqui um alô também para o pastor Daniel, na Lagoa Nova, a ele, a missionária Jesuína, que Deus abençoe grandemente, tá certo? São exatamente meio-dia 53 minutos, tá certo? Vamos tocar um louvor aí para esses ouvintes? Vamos sim. Enquanto... Mas não saia daí não, que o doutor Leandro volta já. Não saia não, que o doutor Leandro volta aí. Tem que ser só para encerrar, mas para... Daqui a pouco o doutor Leandro aqui novamente, respondendo ao ouvinte. Deus está... Só Deus sabe quantas vezes eu chorei, quantas vezes o travesseiro já molhei. Só Deus sabe, mas ninguém. Só Deus sabe quantas vezes procurei alguém para desabafar, mas não encontrei e voltei. Só Deus sabe a minha história na real, sabe o começo, sabe o meio, e é dele o meu final. Só Deus sabe, mas ninguém. E só Ele pra entender meu coração e me ajudar. Adoradores de Cristo. Adoradores de Cristo. Muito bem. Estamos aqui novamente de volta, né? Doutor Leandro já foi atender ali um paciente imediatamente, já deu certo lá, graças a Deus, está de volta aqui, né? E para encerrar aqui os momentos finais da programação, mas tem uma palavra, viu, doutor, aqui, que uma pergunta que não quer calar, tenho tentado segurar aqui, mas o pessoal é insistente. Doutor Leandro, futuramente, 2024, 2028, pretende disputar algum cargo político aqui na nossa cidade, no nosso município? Ou até não, porque no estado, como deputado? É o seguinte, eu aqui no São Miguel, algumas pessoas já me perguntaram sobre isso. Como eu disse, teve até alguns questionamentos na última campanha, né? Infelizmente... Foi bem citado, por foi, sinal. Aí por sinal... Aí não deu certo eu ir por questão profissional, nem nada. Mas sempre a gente pensa, né, um pouco sobre isso, devido a alguns problemas que a nossa cidade enfrenta. Aí muitas vezes a gente pensa em, será que eu podia ajudar de alguma forma ou não? Mas no momento assim eu estou muito focado ainda na questão profissional, né? Questão política, questão de política é o próximo ano, mas a gente ao mesmo tempo já tem algumas conversas de rua, né? Como a gente chama. Nas esquinas. Nas esquinas. Até pesquisas já. Né? Tem pesquisa por aí, não sei se você sabe. Não sei se as pesquisas vão lhe ajudar. Vão lhe ajudar a tomar uma decisão, né? Eu ainda não estou sabendo, não. Mas é uma questão, Jorge, mas que a gente que realmente a gente pensa, né? Porque não deixa. Como eu estava falando com o Marcelo e você, que
a gente não deixa nunca de ser político, né? É mesmo, verdade. mesmo não participando da política, mas a gente sempre participa de alguma forma, com alguma discussão, com algum comentário, com algum questionamento. Muito bem. Mas é uma coisa que eu penso diariamente, mas nada de... No momento- No momento estou muito focado ainda no meu trabalho, trabalhar e no futuro a gente vai sentar, pensar e ver o que realmente deve ser feito. Muito bem. Porque não é só questão de aceitar, porque a gente sabe que quem está fora é uma coisa, tá lá dentro é outra. Não é, sem Quando dúvida. você vê de longe o problema, você fica dando opiniões, você sabe que às vezes pode ter essa solução, mas quando chegar lá, o caminho é totalmente diferente. Não, sem né, doutor? dúvida. Aí tem que ser uma coisa muito bem pensada, não é uma coisa de a Analisado, gente. né? É assim, não é nenhuma aventura, a gente não pode ser aventureiro, eu sempre gosto de falar isso, É né? verdade. E tem muitos que entram de aventura, É. né? Aí se for para entrar de aventura, não é Aí melhor não- nem ir. aí não adianta. Isso é coisa pensada, trabalhada. Muito bem. Isso aí é uma coisa que tem que ser muito Amadurecida. amadurecer isso aí. Muito bem. Mas há uma expectativa. É, sem dúvida, a gente vai, como eu disse, a gente pensa, se eu não puderia ajudar como participando da política, mas a gente consegue ajudar de outra forma. E tem contribuído É, bastante, com é. certeza. Mas é uma coisa que a gente tem que pensar bem. Muito bem. Vamos encerrar aqui. Perguntas rápidas, respostas, se possível, rápidas também. Tá certo? Uma comida preferida do Dr. Leandro? Eu gosto muito da feijoada. Feijoada. Aí tá certo. Um hobby? Estar com os amigos e gosto muito de futebol também. Muito bem. Se gosta de futebol, qual o time, né? Qual o time? Flamengo. Flamengo. Aí tá Tem certo. sofrido um Pensei que queria ultimamente. falar Corinthians. O Corinthians tem sofrido demais, rapaz. Um dia que marcou na sua vida, na sua história, seja ele positivo ou negativo. Um dia que marcou, Dr. Leandro. Positivo foi. Teve vários, né? Mas foi quando eu concluí meu curso de medicina. Muito bem. Um sonho de Dr. Leandro. Assim, eu nunca tive aquele sonho mas assim, um sonho que hoje em dia, devido a ser amadurecido, é ver o Brasil bem. Muito bem. Sempre você está em Mossoró, São Miguel, né? Tá cortando essas estradas aí. São Miguel e Mossoró. Sem dúvida, São Miguel. Muito bem. O que faz você feliz? O que faz Dr. Leandro feliz? Ver as pessoas que eu gosto bem. Muito bem. O que lhe deixa bravo? Tira você do sério, assim. Injustiça. Injustiça. Um país, assim, que você sonha um dia ou pensa um dia em visitar, conhecer. Um país lá fora. Tem algum? O Brasil é belíssimo, né? A gente ainda tem muita coisa para conhecer, mas tirando o Brasil, que tem muita coisa para conhecer, eu gostaria de conhecer uma parte da Europa, alguns países. Muito bem. Entre ele, Portugal, Espanha, Itália, aqueles países ali. Inglaterra, né? A Inglaterra, eu acho um país que tem muita história, né, também. Isso. Muito bem. O berço da humanidade, né? Dr. Leandro tem medo da morte? Não, mas sempre... Agora não, Sempre é mas... bom adiar, né? Mas não tenho medo, apesar que se eu pudesse ver até os 100 anos, seria É verdade. Família para Dr. Leandro. a família é a base, né? A base. Família é carinho, né? É suporte. E sem uma família, acho que pouca gente consegue crescer na vida, né? Ninguém vive nesse mundo sozinho, né, doutor? Sozinho não. Muito bem. Eu sei, conheço a senhora, sua mãe, uma pessoa muito religiosa, né, da Igreja Católica, que nós respeitamos todas as igrejas. Estamos há mais de 2 anos, né, aqui praticamente. Isso. E a gente jamais vai criticar religião nenhuma, pelo contrário. A palavra de Deus não nos ensina isso, né? Isso mesmo. Gostaria de saber, Dr. Leandro, Deus, para Dr. Leandro, o significado Deus na sua vida. É o criador de todos, né? De tudo, né? Muito bem. É o que dá suporte a milhões de pessoas. É o que dá força, né? Muito bem. Assim se encerra esse bate-papo com o Dr. Leandro. Receba um abraço do pastor Diego, o qual faz parte aqui desse programa. Como ele disse, olha, vai ser um bate-papo com o Dr. Leandro, eu vou me ausentar um pouco para vocês ficarem mais à vontade, mas pastor Diego, eu acredito que você conheça ele. Conheço, É um abraço amigo. para o pastor Diego aí. A irmã Samara, a garotinha dele que você atende muito bem, Oi. que é a Dani. A Dani, Tá certo? sei quem é. Mandaram um abraço para você. Para eles também, Deus abençoe. Certo? Então, meu irmão, fica aí com as considerações finais. Deixa uma mensagem aí para o ouvinte do Porque eu programa. agradeço aí a Jazimar pelo convite, a Marcelo também. Gostaria de parabenizar pela rádio de Marcelo, a rádio que gostei aqui, bem organizada, tem uma boa audiência no município.
Queria mandar um grande abraço aí para toda a população de São Miguel. E se eu puder ajudar, só entrar em contato ou me procurar em algum local onde eu estiver, que sempre estarei à disposição. Mandar um abraço aí para meus amigos, para minha esposa Gislane, para minha família, meus amigos, e também mandar um abraço, que ele estava querendo vir aqui, o nosso amigo Zé Bicão, que eu até comentei. Acho que ele não acertou o endereço. Acho que não acertou o endereço. Um grande abraço para ele também. E para todo o pessoal do Alto Santa Teresa também, e para todos os cantos da cidade. Valeu, bom final de semana a todos. Manda um alô para Jamile, que é a caçula lá de casa. Sim, quando eu chegar em casa eu vou ter problema. Um abraço, Jamile. Deus abençoe, viu? Tá certo. Vamos para a oração final, abençoado? Vamos que vamos. Colocar aqui rapidinho, não me preparei aqui, né? Vamos para a oração final com o diácono Jadismar, aqui no programa Adoradores de Cristo, né? Oração final. Senhor, nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, obrigado por esse momento, Pai. Começamos aqui em uma manhã, estamos praticamente na tarde. E aqui o Senhor tem abençoado, tem inspirado cada um que aqui está. Dr. Leandro pela participação, que Deus continue abençoando, protege ele aonde quer que ele vá, onde quer que ele for, abençoa a casa dele, a família, os projetos, sonhos, que sejam todos realizados de acordo com a tua vontade, papai. Ao ouvinte que nos ouve até agora, você que acompanhou do início, você que já entrou no finalzinho, que Deus abençoe você poderosamente, que Deus continue abençoando a tua casa, os teus filhos, livrando de todo perigo, de todo mal. Portas sejam abertas, portas de oportunidade, e que você possa a cada dia se achegar mais ao Senhor, porque Ele te ama e só quer o melhor para você. Abençoa Marcela, abençoa a tua casa, abençoa esse meio de comunicação, Pai, em nome de Jesus, abençoa todos, amém. Adoradores de Cristo. Adoradores de Cristo. Amanheceu, nada pesquei. Parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidida a largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura.